Brincadeira. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11, na NVI, diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Santo Espírito. Amém? Fique à vontade para se assentar. Paulo, nesses versos, de forma bem especial no capítulo 2, ele vai falar muito sobre a novidade de vida em Cristo Jesus. Todo aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, o que diz? Nova criatura é. A escrita de dívida que estava sobre nossos ombros foi apagada em Cristo Jesus no momento que tomamos a decisão ao lado dele. A Bíblia já vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez que tomamos a decisão ao lado de Jesus, confessamos os nossos pecados a ele. Amém? Reconhecemos que por conta do pecado estávamos separados e precisamos do Senhor para nos libertar. E façamos a partir daí fazer parte da família de Deus. Paulo vai falar muito sobre isso em Efésios, no capítulo 2. E nesses versos, de forma especial, ele vai falar sobre essa novidade de vida, essa nova humanidade em Cristo. Vai falar um pouco também da época outrora que éramos considerados gentios. Longe estávamos do Evangelho, mas agora somos parte da Israel de Deus, onde recebemos uma marca pelo sangue do Cordeiro, não pela circuncisão, não uma marca humana, mas fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e passamos agora de fato nos assentar à mesa com o Pai, nos tornando parte da família de Cristo.
e passamos a ser edificados na verdade do Evangelho. Uma das coisas que eu acho interessante é que ele não vai falar de um indivíduo nesse texto. Ele vai falar a igreja. A igreja é edificada para tornar-se um edifício que glorifica ao Senhor. Lembram-se do empenho humano de edificar algo que pudesse ser reconhecido e de alguma maneira admirado pelos outros homens e recebesse destaque e que não foi aprovado por Deus? Você lembra disso? Torre de Babel. O que Deus fez? Destruiu. Porque todo empenho humano que de alguma maneira tenta atrair atenção e não glorifique a Deus, vai cair por terra. Agora, uma vez que nós entendemos que somos verdadeiramente lavados, remidos, transformados, nós somos chamados a edificar algo de valor, e é sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã, quando somos, de fato, tomados por essa verdade, que o Senhor nos chama para edificar algo espiritual e não terreno, algo que possa atrair a atenção de Deus e glorificá-lo. Quando nós entendemos isso e passamos a trabalhar para que isso se torne de fato uma verdade na nossa vida diária, quando entendemos isso, passamos a verdadeiramente exaltar e glorificar o nome do Senhor, que é aquilo que Ele espera da sua igreja. Que ela glorifique o seu nome, exalte o nome dele. O Senhor espera que a igreja se reúna. Amém? Amém. Mas para quê? Glorificá-lo. Não para atender uma perspectiva. Não para, vamos dizer assim, de alguma maneira, para silenciar a voz de um líder que nos cobra e que nos chama a atenção se a gente não for. Estão entendendo? O Senhor espera que a igreja se reúna para glorificá-lo e não para, vamos dizer assim, planejar, idealizar algo que possa atender as perspectivas do público, mas sim daquele que convoca o público a se reunir. Edificar algo de valor para o Senhor é entendermos que cada celebração, cada momento de comunhão, cada reunião, cada ocasião onde nós nos assentamos juntos para compartilhar da palavra e ouvir da palavra, cada momento precisa de alguma forma trazer à nossa memória a nossa maior missão e de alguma maneira nos impulsionar para o cumprimento dessa missão. Nós não glorificamos quando nos assentamos, mas glorificamos quando, a partir desse momento, onde somos ministrados e paramos para ouvir, de alguma maneira aquilo que ouvimos nos impulsiona para essa missão. Glorificamos a Deus quando entendemos que somos de fato edificados em Cristo, para que algo possamos realizar para Ele. Jesus vai dizer o quê? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis... Ninguém lembra desse texto, não? Em que deis muito fruto. Está lá em João. Jesus não vai falar em que deis alguns frutos, sabe? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis o dízimo, em que deis oferta. Nisto é glorificado meu Pai, que você vá todos os domingos religiosamente, comprometidamente, tanto pela manhã quanto à noite. Isso também, de alguma maneira, glorifica o Senhor, mas o meu Pai é glorificado em que deis o quê? Muito fruto. E o que o vosso fruto permaneça. Portanto, amados, nós somos chamados a edificar algo de valor. Sabe, tem uma imagem,
Pode passar a imagem aí, que eu achei muito interessante essa semana. Talvez alguns tenham visto. Alguém viu essa imagem nesses últimos dias? Pode passar. E essa? Acredito que alguns devem ter visto essa imagem aí. Pode passar. Olha, negócio macabro, né? Isso é uma igreja na República Tcheca, conhecida como a Igreja dos Fantasmas. São cerca de 30 imagens que não possuem rosto, que sinalizam uma reunião. Essa é uma igreja cristã, né? Uma escultura que foi produzida por cristãos, que sinaliza um povo vazio, vamos dizer assim, fantasmas, espiritualmente falando. Sabe, a República Tcheca é conhecida dentro da cultura cristã como o berço, ou a região onde se destacou um dos grandes pregadores do século XV, John Hus, um dos pioneiros da Reforma Protestante. Homens que receberam grandioso destaque dentro da Reforma Protestante vieram daquela região. Um desses homens recebeu tamanho destaque dentro daquela realidade da Reforma, que existia uma pressão muito grande por parte da religião predominante naquela época, que perseguiu boa parte dos reformadores, que essa religião, com medo da figura daquele homem, depois de morto, ele foi cremado, depois de enterrado, porque eles temiam que aquele homem recebesse tamanho de destaque. John Hus foi queimado, martirizado. Sabe, amados, essa igreja é a expressão exata do que é a República Tcheca hoje. Cerca de 50% da população daquele país, daquela região, hoje se declara ateia. 50% da população. As igrejas, os templos estão vazios, né? O povo não sabe de fato o que ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. O povo daquela região, de fato, tem edificado boas estruturas para a sua família, mas nada de fato espiritualmente de valor ele tem obtido, porque estão distantes de Deus. Sabe, um dos grandes desafios para nós em nossos dias, pode voltar lá atrás, um dos grandes desafios para nós em nossos dias é entendermos que edificamos algo de valor para o Senhor, não que possa atender às nossas expectativas e de alguma forma nos proporcionar conforto e estrutura. Mas edificamos algo de valor para o Senhor quando isso, de alguma maneira, atinge aqueles que virão depois de nós, aqueles que estão ao nosso redor. Paulo aqui ele vai falar dessa nova humanidade em Cristo, e ele vai falar sobre o fundamento no qual nós somos edificados. No versículo 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Jesus precisa ser a pedra angular da nossa relação com o Pai, da nossa relação com os nossos irmãos. Uma vez que Ele de fato é essa pedra, nós passamos a edificar algo realmente de valor para o Senhor. Por quê? Porque nós tomamos consciência da nossa realidade, tanto a realidade passada quanto a atual. Antes nós estávamos desgarrados como ovelhas, perdidos, distantes, separados do Senhor, mas agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus, amém?
Tomamos consciência da realidade outrora, mas somos tomados por essa novidade de vida que o Senhor nos proporciona. Agora, novidade essa que precisa ser constatada todos os dias através do nosso novo modo de agir e de pensar. Amém? Se é um novo modo de agir e pensar, eu me importo mais com as questões do reino do que com as minhas. Eu me dedico mais ao Senhor do que aos meus interesses. Eu vivo essa nova realidade, essa nova perspectiva, essa nova vida espiritual. E uma vez que eu entendo essa verdade, eu passo a entender o meu papel como cristão, como filho de Deus. Uma vez que eu tomo a decisão ao lado de Cristo, eu passo a ter um lugar separado para mim aonde? Aonde? Lá no céu, lindo céu. Não é o hino? Vou morar no lindo? No lindo? Amém. Quem vai para o céu? Amém. Você não levantou a mão, você não vai não, meu? Vai ver, misericórdia. Vamos para o céu, em nome de Jesus. Agora, amados, você já parou, eu já falei isso aqui, você já parou para pensar que se eu tomei a decisão ao lado de Cristo e Ele me garantiu um lugar no céu, por que eu estou aqui ainda? Porque se a Bíblia não fala que lá é melhor? Amém? Lá não é melhor? Então por que Ele não me chamou para lá logo? Ele não me ama. É porque, entenda, nós temos um chamado. O chamado para sermos construtores de pontes. O chamado para nós aproximarmos aqueles que outrora estavam distantes, aproximarmos de Cristo. Paulo vai falar aqui sobre essa verdade. Ele vai dizer no versículo 14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Se Cristo destruiu a barreira e nós somos chamados cristãos, seguidores de Cristo, nós, de alguma forma, trabalhamos para a barreira que se levantou no caminho de alguns possa cair por terra e todos tenham acesso ao Pai. Ao céu não vou falar porque o Pai está lá no céu. E se eu tenho acesso a Ele, Ele me dá um bônus, que é o céu. Concorda comigo que o céu é bônus? Amém? O melhor é o Senhor, a companhia dEle. Amém? Amém. Então eu preciso entender que essa nova humanidade me chama para uma nova tarefa, uma nova missão, construir pontes. De alguma forma, aproximar as pessoas. O grande problema é que, por vezes, essa não tem sido a realidade, não temos edificado algo de valor, porque nos assentamos vazios e saímos da mesma forma. Porque o que torna alguém cheio do Espírito não é o conteúdo que ele aprende, mas a capacidade de tornar aquilo que ouve em prática. É a sua capacidade e habilidade de colocar de fato em ação a pregação, a mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus vai dizer, aquilo que vistes e aprendeste de mim, da mesma forma vocês ajam. Sejam capazes de reproduzir essas ações. Amados, o nosso desafio é edificar algo de valor para o Senhor. Agora, para edificar, o que a gente precisa? O quê? O quê, amados? Trabalhar. Amém?
Não dá para você olhar para uma costela e falar, nossa, ela vai ficar maravilhosa. Eu vou só olhar para ela, mentalizar, daqui a 30 minutos. Seria muito bom, né? Costela com 30 minutos. Só se você passar no rapaz aqui do lado. Ali, ele já está produzindo, e talvez você tenha que esperar só 30 minutos. Seria muito bom, amados, a gente olhar, né? Quem está construindo aqui? Ai, que bênção, né? Deus abençoe. Guerreiros. Construir com preço de material de construção. Né? Seria muito bom a gente olhar, nossa, vai, a coluna, brota agora, em nome de... Não dá, amados. A gente tem que trabalhar para isso. Agora, entenda comigo, a igreja, o reino que nós esperamos que se manifeste em nossos dias, será edificado por meio de quem? De nós. É o Espírito que dá o crescimento, mas quem trabalha somos nós. Amém? Jesus já vai dizer que meu pai trabalha até agora, então o que eu vou fazer? Se meu pai está trabalhando, eu vou ficar tranquilo, porque o trabalho é dele. Não, ele trabalha até agora e eu também trabalho. Amém? Eu não sei você, queridos, mas eu tenho, assim, uma certa gastura de quando eu... E às vezes eu faço isso, eu depois me corrijo, sabe? Quando alguém está trabalhando e eu fico só olhando, eu fico incomodado. Né? Às vezes eu estou trabalhando, as crianças estão assim, ó, elas já saem correndo, que sabe que eu vou pedir eles para fazer alguma coisa. Né? Ou boto fone de ouvido, eu vou pedir, lógico. Não porque é o que eu gosto de perturbar eles, sabe? Não, queridos, é porque o trabalho precisa ser compartilhado. Paulo, ele está falando desse evangelho que aproxima, que cria pontes, esse evangelho que uma vez tomados pela consciência de onde estávamos, agora nós somos movidos por essa nova realidade que nos proporciona o Senhor, somos movidos a sermos de fato geradores de paz, geradores de ambientes de paz, geradores de ambientes onde a graça do Senhor se manifesta, onde o favor de Deus é compartilhado. Por isso que eu louvo a Deus e gosto muito dessa estratégia chamada pequeno grupo, porque ali a gente pode gerar paz na vida dos outros, a gente traz a paz para a nossa casa. Lucas capítulo 10, Jesus vai desafiar os seus discípulos, os 72, a irem às casas e compartilharem da paz, a abençoarem aqueles que os abençoassem, a de fato manifestar a graça do Senhor sobre aqueles lares, e quem não abrisse a porta, batia a poeira dos pés e seguia o caminho, não ficava remoendo, chateado, aborrecido, não, continua a missão. Jesus está falando de trabalho, de empenho, de comprometimento, de dedicação. A paz, ela não é conquistada sem esforço, sem comprometimento, sem dedicação, concorda comigo? Até a paz interna. Às vezes a gente está inquieto, ansioso, preocupado, o que a gente faz? Quando necessário, busca uma orientação profissional, conversa com alguém, né? Ora, lê a palavra em nome de Jesus, amém? Ora, lê a palavra, não vai ficar buscando esse monte de gente falando pataquada e abobrinha na internet, não, cuidado com isso, tá? Tem um monte aí na internet, vendendo pacote, né? Disso, daquilo. Não, a gente ora, lê a palavra, quando necessário, busca ajuda, mas entende que a paz que excede todo entendimento guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E essa paz vem do alto. Se eu me relaciono com o meu superior, com o meu Deus, Ele, de alguma maneira especial, me concede dessa paz. E uma coisa interessante, que essa paz,
ela é inesgotável. Tanto pode habitar em mim, quanto pode habitar também no outro. Quando eu entendo isso, eu passo a me tornar um gerador, propagador da paz. Alguém tem, de alguma forma, tido acesso à paz do Senhor através da sua vida? Amém? É isso que o Senhor nos chama a fazer. Esse texto está falando de forma muito clara. Edificar algo de valor para Deus não diz respeito à estrutura que a gente constrói, porque isso daqui é estrutura, não é igreja. Aqui é lugar de reunião da igreja, amém? Você é igreja. Nós somos igreja. Na verdade, você não, nós somos igreja. Você sozinho é templo do Espírito Santo. Igreja somos nós. Portanto, amado, entenda, nós somos chamados a edificar algo de valor, a gerarmos paz onde estamos inseridos, a nos agregarmos, nos reunirmos como família. Família. Você consegue ver essa pessoa diferente de você aí, que você já tem convivido há algum tempo, sabe que ela tem algumas características interessantes, né? Você consegue ver, olhar para essa pessoa e falar, nossa, ela é da minha família. Amém? Ixi, quem amém? Misericórdia. Eu vou falar de... Você consegue declarar que ela é a sua família em Cristo Jesus? Amém? Amém. Porque é de fato isso que o Senhor nos chama a sermos. Família, a agregarmos. Não sei você, mas como é especial quando chega alguém novo na família, né? Você gosta quando nasce alguém na família, um bebezinho, fica lá todo mundo paparicando, aquela coisa, né? É bonito, né? Legal. Avô e avó, então, fica radiante, né? Vou gastar minha aposentadoria. É isso? Agora, é bom demais, gente. Como diz o outro, é bom demais ir. Família crescendo. Gente, como é bom quando a família de Cristo cresce. Não é verdade? Agora, quem agrega, quem traz gente nova, quem gera ovelha, é o quê? Ovelha. Pastor cuida. Quem gera é ovelha. Por isso nós precisamos entender que nós somos chamados a edificar algo de valor. Paulo vai falar desse edifício ajustado, que cresce no versículo 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Sabe, aquela igreja representa a realidade de muitos, mas não de todos. De muitos, mas não a nossa, amém? Porque aqui bate um coração aquecido por Jesus, amém? Um coração que nos chama a uma missão, edificar, ajustar, fortalecer. O edifício, ele precisa de cada parte para se manter de pé. Concorda comigo? Dá para você tirar uma coluna? Você teria coragem de estabelecer a sua moradia debaixo de um prédio sem colunas? Teria coragem? Máximo, uma casa de palha, né? Com poucos cômodos. Mas tem que tomar cuidado para o lobo não soprar, né? Sabe, amados, a gente precisa valorizar esse edifício que o Senhor nos chama a ser e entender que ele precisa, ajustado, contar com, vamos dizer assim, a contribuição de cada parte. Qual a parte que você tem ocupado nesse edifício? A pedra fundamental, a angular, é Cristo.
mas a partir dela outras pedras são colocadas juntamente na edificação desse prédio. A pergunta que fica é, o lugar ali da parede, onde, vamos dizer assim, você, o tijolinho de Cristo, deveria ocupar, tem sido ocupado? Você tem sido um tijolinho de Jesus? Amém? Tijolinho, né? Porque Deus tem chamado a cada um de nós a edificar algo valioso. E o tempo para isso é o hoje. Amanhã, a Deus pertence. Basta cada dia o seu próprio mal, eu não tenho que me preocupar ansiosamente em relação ao futuro, mas eu tenho que entender que o hoje é o tempo de trabalhar. Hoje é o tempo. Por isso que eu sempre falo aqui, o tempo de estar, de alguma forma, na casa do Senhor, edificando, celebrando, adorando ao Senhor, é hoje. Domingo é o dia do Senhor, os outros também, mas eu não sei se eu terei a oportunidade novamente. Então eu faço hoje, porque o amanhã. Então, amados, nós somos chamados a edificar algo especial para o Senhor nesse tempo. Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino dos filhos da sua luz, para que possamos edificar algo especial, para que possamos contribuir com o crescimento da igreja. Quando esse prédio é ajustado e cada membro faz o seu papel, ocupa a sua posição, cada tijolinho está ali na obra, de alguma forma, o que acontece com essa igreja? Ela cresce. Amém? Ela cresce. Se você aduba corretamente, cuida, tira as pragas da horta e de alguma forma zela pelo crescimento daquela horta, o que vai acontecer? Ela vai crescer. Se ela tiver edificado de forma correta, ela vai crescer. Da mesma forma nós. Você quer crescer espiritualmente? Permita-se ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. Você quer crescer espiritualmente? Quer ser fortalecido em meio às lutas? O melhor lugar para que isso aconteça é junto aos seus irmãos. É na companhia da igreja, onde um tijolinho vai ajudando o outro. Onde um vai amparando, fortalecendo o outro. Onde mutuamente somos edificados para a glória de Deus. E quando isso acontece, a gente cresce. Amém? Amados, a minha oração é que o Senhor possa nos dar cada dia mais esse crescimento. Amém? Que possamos viver em unidade. Unidade a cada dia, respeitando as diferenças um do outro, é verdade, mas nos fortalecendo mutuamente a cada dia. Valorizando a companhia dos nossos irmãos. Se você passa pela rua, reconhece alguém, diga assim, a graça e a paz, ou a paz do Senhor, mas abençoe essa vida em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque esse é o dia que o Senhor nos chama para fazer isso. Porque através disso nós somos edificados. E uma vez que somos fortalecidos e edificados em Cristo Jesus, experimentamos crescimento, tanto pessoal quanto coletivo. Em nome de Jesus, que possamos cada dia mais crescermos, né? Juntos para a glória de Deus. Amém? Espero que ao longo dessa semana o Espírito Santo possa levá-lo a buscar cada vez mais, aproveitar cada uma das oportunidades de estar na companhia dos seus irmãos. Amém? Eles são diferentes de você e que bom que eles são diferentes de mim. Que bom que nós somos diferentes. Amém? Imagina se todo mundo fosse igual. Que misericórdia, né?
né? Igual o Pai, só Jesus. A gente está no processo para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele, para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela companhia dos meus irmãos, obrigado pela Tua palavra. Ó Pai, eu peço a Ti que nos ajude a nos edificarmos mutuamente nessa manhã, ó Deus, valorizarmos a rica oportunidade de celebrarmos juntos como igreja o Teu nome, que longe de nós, ó Pai, nos assentarmos tão somente para receber, mas que possamos, ó Pai, uma vez que recebemos algo de Ti, compartilharmos aquilo que recebemos com aqueles que nos cercam. Ó Deus, uma igreja, ó Pai, não é composta de areia, barro e cimento, mas é formada por gente contrita, quebrantada, que se une a Ti no propósito de buscar aqueles que estão distantes, de ser de fato, ó Pai, mais e mais ferramenta para a glorificação do Senhor nesse tempo. Ó Deus, abençoe os Teus filhos, que cada um aqui, ó Deus, possa ocupar o seu papel, o seu lugar no reino, trabalhar para que o nome do Senhor cada vez mais seja exaltado por meio da sua vida. Guarda cada um de nós e sê conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém?